Olá, meus queridos amigos, almas eternas. Que prazer ter você comigo aqui, iniciando esta jornada, né? Mais esta mini jornada em busca do conhecimento interior, do conhecimento de nós mesmos, da fonte, né? E daquilo que nós somos capazes, daquilo que nós temos, né? Como, digamos assim, uma missão para cumprir aqui neste planeta, né? E como eu convidei vocês para esta semana, nós fazermos aí uma meditação sobre os nossos corpos físico, o áureo e o espiritual. E hoje nós vamos falar sobre o corpo físico, né? Que é um veículo que transporta a nossa alma. É uma roupa, né? É uma roupagem que a nossa alma veste, né? Este corpo físico, a nossa alma veste este corpo físico para experienciar, né? Para ter experiências aqui neste planeta, né? Principalmente na dualidade, né? Nós estamos num sistema solar de dualidade, né? De dois polos, polar, sempre tem dois polos. Então, o grande desafio é estar em equilíbrio, porque nós vemos que qual é a perfeição do universo, do planeta, né? Qual é a perfeição? É a sincronia do equilíbrio, né? Em todas as partes, todas as funções, milimetricamente, né? Assim, tão perfeito que funciona, né? Da maneira como funciona, porque um deslize, uma imperfeição há de se fazer um grande estrago em todo o sistema solar. Então, umas concepções, né? Alguns conhecimentos que a gente deve ter, né? Algumas pessoas mais olá, gente, algumas pessoas mais curiosas, né? Em determinados tipos vamos supor, nessa parte aí, vão aprofundando e é muito interessante, né? Tudo sem fanatismo, sem né, sem raciocínio, né, sem mentalidade. Sempre você, principalmente quando você não conhece, você tem que, né, observar, sempre observar mesmo, que vai ser a maior parte, né, o maior benefício do conhecimento é você observar e praticar aquilo que tem que ser praticado também, né? Para que faça efeito, ou pelo menos no primeiro caso você observar, né, para fazer o seu julgamento, né, com alguma coisa que você tenha conhecimento ou que você acha que é bom ou que não é bom, para você fazer ali a sua análise, o que é melhor para você. E eu creio que estas 3 aulas que nós vamos ministrar aqui durante essa semana, né, hoje, quarta e sexta-feira, vão ser bastante interessante, porque eu vou doar, né, o máximo daquilo que no momento, né, aquilo que eu me preparei, e também, como sempre, né, eu sempre prefiro ficar assim, me preparo ali para ter uma organização, para a gente não perder, mas eu sempre fico mais à vontade para me falar aquilo que eu sinto na hora também, né, relacionado com aquilo que a gente já tem programado para falar. E isso eu creio que faz toda a diferença, porque são esses pontos que às vezes, né, a gente está aqui transmitindo aquilo que a gente já aprendeu, aquilo que a gente tem conhecimento, aquilo que a gente pratica e tal. E nós mesmos, né, eu mesmo principalmente, que depois fico revendo as aulas aqui, eu sou o meu primeiro fã, né? E depois deste que eu fico olhando ali, eu mesmo, né, ouvindo e tal,
eu vou aprendendo coisas para mim mesmo, né? E vai clareando mais, é muito legal. Então, e isso tudo também, né, ainda fica mais agradável ainda, a gente saber que, né, existem pessoas, né, que curtem aí, que, né, acham legal, e eu tenho certeza que isso aí é um pequeno despertar para você ser um grande ser humano e espiritual também aqui nesta terra, e ter, né, direito ali não é ter direito, é usufruir, né, daquilo que Deus prometeu para a sua criação, né, daquilo que a fonte, né, prometeu, deu ali, né, a opção, né, e principalmente por estarmos no mundo, né, que polar, nós temos o livre arbítrio, né, tanto de escolher o bem ou o mal, e tanto de, né, considerar alguma coisa que é bem ou que é mal. Você vê que há uma grande diferença, né, quando você vai partir para conhecer os extremos, né, aquelas, né, coisas mais radicais, mas bem lá no extremo. Então você vê que tanto faz se está de um lado ou do outro, vai ser tudo parecido, né? Então você vê que aqueles são coisas que se limitam, né? E também com bastante objetivo de limitar, né? De trazer ali, digamos assim, uma coisa que é certa, que é verdade absoluta e tal, e não tem discussão, né? Não, se nós estamos no mundo, a verdade mais absoluta tem discussão, sim, e tem outros pontos de vista também, né? E inclusive a sabedoria vem quando você, né, você vai conhecer a verdade só quando você consegue olhar todos os pontos de vista e entender todos eles. Está compreendendo? Aí sim, aí você está ali diante da verdade, né? Diante da verdade. E tem também aquele outro ditado, né? Que as grandes verdades são coisas simples, são simples, até porque se não fossem simples, não seriam grandes verdades. Então, preste atenção nisso aí, e na verdade, realmente, né? Quando a gente vai, né, descobrindo, abrindo a consciência, vai se libertando, a gente vai olhando e imaginando coisas e falando, poxa, mas que coisa tão, né, assim, absurda diante dos olhos da gente, e a gente não conseguia enxergar, não conseguia ver, né? É muito interessante. E isto é interessante porque também, né, mostra que a gente está ali no caminho, né, buscando ser, buscando melhorar, né? Não é interessante você conseguir observar isso e ficar ali, né? Ficar só maravilhado, e tal, e não tem que... Por isso que eu disse que você se identificando sempre vem a você conhecer e praticar, né, aquilo que você acha que é interessante ali, que é aquilo que toca em você, para você você praticar, para você melhorar, né, para você experimentar aquilo que você está ouvindo, né? Porque tudo aquilo que a gente passa aqui são coisas que a gente aprendeu, né? Algumas a gente criou no meio das práticas que a gente aprendeu, tudo que a gente... Mas tudo é em relação a mim mesmo, aquilo que, né, para mim. Então, se eu estou sempre dando o exemplo meu mesmo, né, indiferente seja as pessoas as quais também são as almas gêmeas, né, que estão aí, que apoiam, né, a gente em algum momento da vida, e até com muita precisão, né?
Então, estas pessoas, elas, tipo assim, são bastante mestres, né? Eu considero bastante mestres, porque são pessoas que elas não são aquelas assim que querem você ali, entendeu? Seguindo os passos, assim, na cola, entendeu? Não é assim, é aquela pessoa, né? Que é do mesmo jeito também o que a gente passa para vocês é isto, é a liberdade de você fazer e descobrir você mesmo, como você é e as grandes coisas que você pode ser. E isso é a partir daquela liberdade de você pratica, experimenta, a gente está na jornada. Se você quer caminhar conosco, muito bem-vindo, estamos lado a lado, né? Estamos ali e tal, o tempo que for preciso, estamos caminhando junto, estamos sempre no propósito. Agora, se você também tem, né, vamos caminhar e de repente você também já consegue enxergar ali o seu próprio caminho, e isso que é o objetivo, né, dos mestres da atualidade. Porque da mesma maneira que nós todos somos, né, ligados à fonte e somos um só, nós também somos cada um universo. Cada pessoa, note bem, cada pessoa olha para o mundo, ela tem uma mente, ela tem uma história, ela tem a sua família, a sociedade, o local onde ela vive, as experiências que ela tem tudo aquilo ali, né, em relação ao mundo. Não existe outra pessoa, ainda que esteja junto com ela, ao lado ali participando, do mesmo, podem ter várias coisas, todas ali participando juntos e a visão igual, mas cada um vai ter uma visão, vai enxergar de uma maneira, entendeu? Cada um é individual. Está compreendendo? É um grande desafio você entender que você faz parte do todo de um só e ao mesmo tempo também você é completamente individual, uma partícula, né, da fonte individual. Igual a você não existe, igual, né, cada um de nós não existe. Outra partícula, outra faísca da fonte, outro espírito de Deus, espírito de vida na nossa vida, em nosso corpo, né? Aqui experienciando essas experiências neste mundo. Então, em relação ao corpo físico, tudo isso que eu estou falando com você aqui para começar, iniciando, né? Se diz respeito a maior parte, né, vamos dizer assim, da função desse corpo físico. Mais, né, do que falamos agora, mais da parte mental. Mas sempre, né, através de percepção. Eu falava com você, você estava me ouvindo, você estava imaginando, né, uma cena em relação àquilo que eu estava falando e tal. E cada pessoa, como eu dizia, cada pessoa imaginou de uma maneira diferente, né? E pode ser que ninguém tenha pensado, né, tipo assim, da mesma maneira como eu, né, imaginava a cena, né? Com certeza também não, que é exclusivo mesmo, a não ser que eu chegasse aqui, colocasse um filme e falava assim, foi exatamente assim que eu vi, né? Aí sim, aí as pessoas iriam ter uma noção, mas também não iriam ver como eu vi, né? Porque é muito legal. Então vamos lá, o corpo físico, a alma aprecia este mundo através dos sentidos deste corpo, né? Aquilo que nós vemos, sentimos, tocamos, cheiramos, né? Porque isso vai
produzir os sentimentos, né? Nós vamos gostar, não gostar, nós vamos ficar alegre, triste e tal. Isso aí vai produzir, né, esses sentimentos. E estes sentimentos, né, vai ser uma expressão da nossa alma em relação àquilo que o corpo está né, tendo experiência, né? Poxa, se eu estou achando uma coisa ruim, né, aquilo ali vai me associar a alguma atitude de dor. De repente eu posso sentir até uma dor no meu corpo físico, né? Eu vou sentir uma dor ali e isso aí vai estar relacionado à alma, né? No caso, já vamos fazer uma outra ligação. A alma, lá o corpo espiritual já dando um sinal, né? Através das energias que vem pelo corpo áureo, né? E tudo aquilo que vai acontecendo à volta ali no momento, né, da experiência. Então, isso aí, o corpo físico, né, é tipo assim, ele recebe, né, pelos sentidos e vai ser aquilo que vai ser processado, né, pela alma, vai aparecer de volta. Está compreendendo? Então, por isso que eu disse que a importância de conhecer, né, a ligação desses três corpos, o básico ali, né, o que eles são responsáveis, porque isto, né, se torna até uma medicina quando você conhece isso, porque você pode sentir o sintoma de uma doença muito antes dela aparecer no seu corpo. Porque você vai sentir ela pela sua alma, pelo seu espírito, você vai sentir. Aí você tem a opção ali, ou você, se você né, reage ali e tal, você evita aquilo ali aparecer no seu corpo físico. Agora, se você não tá nem aí, não liga, aí de repente você vai ver o sinal no seu corpo físico. E aí sim você vai, né, se você já tem conhecimento, muitas vezes, a maioria das vezes, tudo isso acontece conosco. Quando você tiver consciência, você vai ver que acontece sempre. Mas a maioria de nós, né, não temos consciência, então a gente nem observa isso. Está compreendendo? Então, esta chamada aí, essa semana aí, nós vamos fazer, vamos conhecer, né, um pouco sobre isso aí e a maneira como nós devemos, né, igual no caso, assim, eu posso dizer aquilo que eu faço, aquilo que eu observo que é interessante, que dá resultado, né? Igual em relação ao nosso corpo físico, quando nós temos conhecimento, por exemplo, uma pessoa que trabalha na área de medicina, né? Uma pessoa que é um médico e tal, uma pessoa que tem conhecimento ali da área de medicina, se tem, por exemplo, vamos supor que é uma pessoa lá que é membro de uma família, tem lá 5 pessoas na casa, na família. Então, aquela pessoa ali, ela tem um conhecimento maior sobre o corpo físico e ela cuida de todos os outros ali, né? Aí, tipo assim, as pessoas são mais... recebem ali uma atenção, né? Vê uma pessoa que já tem um conhecimento maior sobre o corpo, né? Sobre o corpo físico e sobre, né, aquilo que pode ser usado ali no momento para poder fazer uma prevenção, né, uma cura, uma restauração, sei lá, alguma coisa assim, uma recuperação, um repouso, alguma coisa. Então é muito interessante, mas poxa, já pensou se cada um tivesse que também fazer uma das faculdades mais difíceis que né, acho que é uma das que mais demora, mais tempo, que é a medicina. Tanto é que é difícil você ver um profissional de medicina mudar de ramo, né, de atendimento. Muitos, né, eu creio que muitos é por causa da paixão e tal, mas a maioria, né, realmente esse quesito aí de investimento, né, em tempo e tal, tudo isso antes
depois que a pessoa está ali dentro, ali, ela, né, isso aí conta muito. E isso, né, como a gente fala aí no curso das 7 prisões, as 7 liberdades, isso aí pode ser uma prisão, né? Pode ser uma prisão que às vezes a pessoa fica presa por toda a vida e deixa de viver, deixa de, né, de cumprir um propósito, de ser feliz, de ajudar, de fazer realmente aquilo que ela veio aqui para fazer, simplesmente para ficar presa a um sistema, né, ou a crenças, aquilo que, né, programaram a sua cabeça para isso. Então, a nossa missão aqui é ajudar você a se descobrir em relação a isso aí. Então, o nosso corpo físico, essa importância de conhecer, por exemplo, para prevenir, igual a gente passa por uma época de pandemia, né? Você vê qual que é a importância da ciência, né? Do conhecimento do corpo físico, do universo, né? Tipo assim, do ar e tal, das regiões e tudo. É muito interessante porque você vê o alvoroço que virou o mundo inteiro, todos, né, se mobilizando em relação à causa de uma epidemia, né, no caso assim, uma praga, né, vamos dizer no sentido bíblico daquela época de Faraó, que tinha os faraó e tal, aquelas épocas lá, né, que tinham pragas. Então, como a praga, né? Tipo assim, ceifou muitas vidas e tal, como muitas outras doenças que silenciosas e tal, há décadas, né? Que são pragas mesmo. Mas tipo assim, a gente nem fica sabendo e tal, e essas doenças também têm ceifado muitas e muitas vidas. Então, o conhecimento, né? O conhecimento do corpo físico é muito importante. Agora, quando nós vemos, igual eu disse para vocês, quando a gente conhece os 3 corpos, né, nós podemos ter uma ligação com a nossa alma, com o nosso espírito e sentir, né, antes, né, de alguma coisa e tal, para a gente poder ter, pra gente não ser pego de surpresas e tal, né? É muito interessante, é muito legal pra gente, tipo assim, viver em paz, despreocupado, né? Que é a nossa missão de oferecer aqui através do portal Vida em Paz, a vida em paz, que a gente está trilhando este caminho e é totalmente demais, né? Então, amanhã nós vamos falar sobre o corpo áureo, né? Nosso corpo energético é como que uma energia que fica em volta da gente, né? Pessoas mais sensitivas que, né, olham, observam, veem auras, né? Existem várias maneiras de ver aura, por exemplo, um psicólogo tem condição de ver a aura de uma pessoa através, né, de uma consulta ali. Se for um psicólogo que, né, tiver assim, integração com a astrologia, com a espiritualidade e tal, vai conseguir fazer essa ligação e dá pra, né, ainda que não veja cores, porque tem pessoas que vê cores mesmo, porque a nossa aura ela é colorida, né? Então, quando na verdade ela tem que ser colorida e a maioria das vezes não é, ela é muito uma cor só. Nós vamos ter um curso aí também para falar sobre isso, que é muito uma cor só. Então isso mostra ali uma, digamos assim, como que eu diria, uma bagunça, não, uma falta de cores. Seria uma desorganização, um descalibre, né? Talvez está descalibrado ali porque tem uma cor, ela é muito forte, as outras cores, às vezes uma aparece, outra não aparece e tal, entendeu? Mas aí você mesmo já deve ter ouvido pessoas, né, que às vezes falam assim, nossa, tal,
tem uma aura bonita e tal, né? Às vezes a pessoa consegue, né? Isso significa ali alguma mais em relação aqui, né? Ao verde nosso, que é a parte do amor sentimental. Então, e também quando fica mais colorido, que é a nossa parte, né? A nossa parte mais mental e espiritual, astrológica. Então, o nosso corpo físico você já comprou um carro, né? Assim, pegou lá o manual do carro todo e conseguiu ler todo aquele manual, ou tipo assim, não vou dizer nem estudar, né? Mas pelo menos ler. Porque às vezes estudar, a gente estuda ali alguma parte, né? Uma mínimazinha, um décimo ali, um centésimo, né? Às vezes a gente pode até estudar, mas diga assim, estudar ali e tal, nem ler, né? É muita coisa, às vezes, né? Até porque às vezes a gente já conhece tanto ali que você, né, já tá, e o resto vai, aquilo que... E tem coisas que você não fica nem sabendo e tal, não, né? Aquelas coisas assim que já é mais mecânica e tudo, mas você poderia ter todas as informações, né, lá de tudo lá, se você, né, que quiser, uma pessoa que quiser pelo manual, ela pega ali e faz todas essas, daquilo que ela quiser ali sobre o carro, ela obtém essas informações. Agora imagina também, né, o nosso corpo físico, né, você tem um manual ali explicando cada coisa e tal, como que, né, mas a gente tem todo o tempo do mundo. E a gente, nós, principalmente o que se diz em relação a nós, nós podemos estudar a todo momento, às 24 horas por dia, porque é só observar, nós vamos estar observando a nós mesmos, né? Ali nós vamos começar a entender, aí a gente começa a ver o funcionamento, né? Como que... Às vezes não precisa nem das pessoas, de alguém explicar, às vezes alguém dá uma luz de uma coisa e tal, você vai observar aquilo, através daquilo você vê outras coisas também, entendeu? Observa e tal, e começa a sentir. Então isso aí você vai começar, depois você vai chegar um tempo, que aí você vai começar a sentir as pessoas, você até sente as pessoas assim, você entende as pessoas, né? Às vezes pode ser uma coisa que você nem concorda, até discorda, né? Pode ser até que você discorde, mas você entende. Compreendeu? E não se permite a não entender. Por quê? Porque quando você não entende, é quando você quer fazer aquela pessoa entender como você, né? E ela não é obrigada a isso. Ela pode tentar. Agora, se eu sei disso, eu vou entender ela. Você está compreendendo como é? É muito legal. Então, nós voltamos amanhã. Amanhã vamos falar... Amanhã não, vai ser depois, né? Que aí vai ser agora só na quarta-feira. Aí a gente volta pra gente falar do corpo áureo, que é muito interessante. Isso aí já entra na parte astrológica também, fica muito interessante. Nós vamos falar, porque o corpo físico é o que eu disse para vocês. Os sintomas aqui, né, para receber aquilo, a gente fica doente, a gente fica saudável, animado, né, disposto a levantar. Se a gente está fazendo ali uma coisa que, por exemplo, você vai sair para viajar aí para praia, né, vai curtir um final de semana na praia. Aí quando vai na sexta-feira, quando for 5, 6 horas da manhã, às vezes antes de 5 horas da manhã você já está se levantando, se preparando e tal, já sai até antes do sol nascer, porque você já quer ver o sol, né, ali já no caminho, em um local legal, então o nascer do sol. Então você vai naquela disposição e tal, né? Aí, por exemplo, aí você acorda para poder ir trabalhar e de repente você tem que estar no serviço, vamos dizer, 8 horas, né? Aí você acorda 7 horas e, né, ainda fica desanimado. Quando chega 8 horas no serviço, né, demora, né, a animar e tal. Então, quer dizer,
tá errado, você tá fazendo alguma coisa errada, né? Não é, quer dizer, tá, lógico que você tá fazendo alguma coisa errada que não tá dando certo, então, mas você não entende, você tipo assim, como é que eu vou sair do meu emprego, né? Como é que eu vou sair do meu emprego se é o único que eu tenho e tal? Como é que eu vou fazer uma coisa que eu gosto, sendo que eu não... Por exemplo, o que eu gosto? Aí vão dizer, eu gosto de jogar bola, né? Como é que eu vou ficar jogando bola e tal, treinar e tudo, do jeito que eu gosto, sendo que... E se eu sair do trabalho, quem que... né? E tal. Então, tem essas questões, só que isso aí são coisas lógicas, né? A gente quer mostrar para você entender isso aí, não nessa parte física, entendeu? Não assim, vamos para chegar no físico ali mesmo, mas vamos trabalhar como eu sempre tenho dito, né? De dentro para fora, né? Vamos usar o exterior apenas como experiência para a gente criar também a nossa realidade, aquilo que a gente quer viver, né? Então, aí se você... o que é você fazer? Tá, você vai, de repente você tem que fazer um serviço, começa a se interessar pelo seu serviço, aquilo mesmo que você faz, né? Ou então, se você já tem alguma coisa que você gosta de fazer e sobrevive com aquilo, aí fica mais fácil ainda, né? Então, aí, por exemplo, eu vejo histórias, acompanho histórias de pessoas aqui na Bélgica, então a gente, inclusive, vamos lançar mais um livro agora no final do ano, e nesse livro vou contar um pouco disso, que eu vou falar, né? Até falando isso aqui em primeira mão. Esse livro eu até já tenho o nome dele, a gente já começou, né, na edição, que ele vai entrar o 44 anos também vai entrar dentro desse livro. E o título dele vai ser os meus 7 anos de prova de Jó. Isso mesmo, os meus 7 anos de prova de Jó. É muito legal, vai ficar show de bola esse livro. Vai ser lançado no final do ano e início do ano que vem. Então, se nós desejamos ser pessoas assim que queremos ser livres, né, conhecedores, ter sabedoria, muito interessante a gente se abrir para as novidades, né? Aquilo que for novidade, que for interessante, vamos conhecer. E às vezes é ali que está aonde a gente precisa dar o primeiro passo, né? Ou pelo menos ter uma luz do que a gente precisa fazer para entrar na jornada de vida em paz, que é aonde você entra e vai embora com a sua vida em paz, né? Curtindo a experiência de viver neste planeta. Um grande abraço do seu amigo e irmão Leno Rodrigues.